Se você tem dificuldade de carregar os seus açaís nas bags tradicionais, vem que hoje eu vou ensinar pra vocês esse suporte que a gente fez pra nossa bag pra conseguir encaixar os açaís certinho, sem ter risco de tombar ou derramar. E os materiais serão 2 placas de isopor, deixei a medida aí pra vocês, e a espessura dela eu não sei falar bem, mas eu peguei a mais grossa que eu encontrei. E também precisa de uma cola dessas próprias pra isopor, paguei bem baratinho nessa, e essas fitas que chamam fitas aluminizadas, que são próprias pro envelopamento mesmo. E aí o primeiro passo é dividir essas 2 placas ao meio. A gente usou a faca quente pra fazer isso, mas vocês podem dividir também com o estilete, o que vocês acharem melhor. E se forem fazer com a faca quente, tomem bastante cuidado, viu? E a gente obteve 4 pedaços, e desses 4 a gente vai pegar 3 pra fazer o suporte dos copos. A gente alinhou eles um em cima do outro e fez essas setinhas pra facilitarem na hora de colar. E aí depois é só colar uma placa na outra, do jeitinho que eu tô mostrando aí com a cola que eu mostrei pra vocês lá no começo. E esse passo de colar, gente, pode parecer meio inútil, mas é muito importante, porque aí na hora de cortar, as 3 placas já vão estar alinhadas e vai ser um trabalho a menos aí. E aí você vai medir a parte interna da sua bag, de acordo com o tamanho dela, você vai cortar essa placa de isopor tirando o restante. A nossa, se eu não me engano, ela tem 36 por 38, e aí a gente tirou essas sobras do isopor também com a faca quente. E aí a gente marcou e cortou. Gente, cortar com a faca quente é muito benéfico pro isopor, porque ele não fica esfarelando. Ao mesmo tempo que a faca vai cortando, ela também vai selando pela temperatura dela mesma. Mas se você tiver dificuldade, pode fazer da forma que você acha melhor. O importante é tirar todas as rebarbas pra deixar, de fato, o quadrado das 3 placas somente no tamanho da bag. E agora, com o quadrado já feito, embora eu diga quadrado, mas eles não estavam com os lados exatamente do mesmo tamanho, porque um tinha 36 e o outro tinha 38, se eu não me engano, tá, gente? E aí, depois disso, a gente pegou esse quadrado e dividiu ele do jeito que eu tô mostrando aí pra vocês, em 9 partes, pra fazer os espaços dos 9 copos. E aí, com as medidas já feitas, a gente veio cortando, gente. E aí, nessa hora de cortar, a gente ficou um pouquinho perdido, porque a gente não queria cortar com a faca quente, porque a gente ficou com medo de desalinhar um pouco, porque a faca quente desliza muito no isopor. E aí, talvez não daria pra fazer os círculos certinhos. E aí, nessa de procurar algo que fosse redondo e que desse pra cortar exatamente o isopor, a gente achou esse copo feliz a hora dele, mas a gente usou ele esquentado pra cortar o isopor. Mas só faça isso em casa se você tiver certeza que você nunca mais vai querer usar o copo, porque o copo acabou. E aí, depois disso, a gente envelopou o suporte todo com a fita que eu mostrei pra vocês lá no início. E por fim, a gente pegou 9 copos desses de 770 ml e encaixamos eles exatamente nos buracos que a gente tinha feito. E aí, cortamos o fundinho dele pra ele ficar só um suporte nas laterais mesmo, que era isso que a gente tava precisando. E aí, é só encaixar na bag. Se você quiser colar, pode colar, mas a gente optou por não colar. E aí, com a plaquinha de isopor que sobrou, a gente fez também esse suporte aí pros nossos potes de 1 litro. E a gente só mediu mesmo, cortou e encapou. E ficou assim o resultado. Gente, ficou ótimo, é muito prático pra carregar os açaís. Evita muitos acidentes e conserva os açaís quase intactos até chegar no endereço do seu cliente. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau!